Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Uma alegria, né? Depois dessa notícia maravilhosa que o nosso X foi um sucesso, né? Que teve uma aprovação, né? A gente fica muito feliz, né? E feliz de estar aqui essa noite para que a gente possa, né? Falar sobre essa doutrina maravilhosa que tanto nos inspira, tanto nos consola, tanto nos ampara, né? Nos momentos que temos dificuldades. E o tema da noite de hoje é humildade e mediunidade. Quando a suposta missão mediúnica começa a extravasar o campo da humildade e o médium se perde. Esse é o nosso tema, então. E antes de nós começarmos com o tema propriamente dito, né, essa virtude maravilhosa que é a humildade, e que nós vemos que ela está muito em falta nos dias de hoje. A gente vê uma falta de humildade de maneira geral. Então hoje vamos mesclar esse tema da humildade, né, dentro da nossa área da mediunidade, dentro da doutrina. Vamos falar um pouco, né, sobre o trabalho mediúnico baseado na humildade. Então a humildade, né, como eu disse, muito esquecida, e precisamos entender que a mediunidade na cabeça de algumas pessoas, dependendo do que ela vê, do que ela enxerga, dependendo do que ela ouve, dependendo do que tipo de mentores essa pessoa vai ter contato, algumas pessoas acabam por ter o seu ego inflado, começam a se sentir importantes por ter essa capacidade mediúnica. E o orgulho vai transcendendo a própria capacidade da pessoa. Ela vai se julgando e acreditando que ela é mais do que ela realmente é, classificando os seus contatos espirituais além do que realmente são. Ela vai começando a se achar acima de todas as coisas e de todas as pessoas. E isso é um trabalho bem complicado para reverter toda essa situação, quando o médium encontra-se nessa situação de ego elevado, de orgulho elevado. Então isso é muito complicado. E a gente pode dizer que às vezes a mediunidade ela pode causar uma espécie de sensação de um superpoder. A gente se sente, né, diferente, a gente parece que a gente tem um superpoder, mas não é. A mediunidade ela não é um superpoder. Ela nada mais é do que uma percepção. Assim como a gente sente um cheiro de uma coisa que está mais perto ou mais longe. Tem pessoas que, por exemplo, têm um olfato muito bom, assim como tem pessoas que têm um paladar refinado, que conseguem notar em vinhos ervas diferentes, ou conseguem denominar que uva, né, de que uva é feita este vinho. Tem pessoas que têm a capacidade de captar, né, o plano espiritual, de conseguir perceber as informações que estão à sua volta, né? Que a maioria talvez das pessoas não tenha essa percepção. Então a gente precisa entender que a mediunidade ela é algo natural, né? Não é algo sobrenatural, não é algo de outro mundo, não é bruxaria, não é nada disso. É algo natural. Algumas pessoas nascem dotadas de uma capacidade um pouco maior, outras de uma capacidade menor, mas todos em maior ou menor grau têm a capacidade mediúnica, né? E outros, né, com o tempo, aprendendo, estudando, vão desenvolvendo. Outras pessoas, né, já têm uma mediunidade que a gente diz às vezes a mediunidade descontrolada, né, e precisa aprender a trabalhar ela, a controlar ela. E por essas capacidades, essas pessoas se sentem, né, muitas vezes acima dos outros. Começam a se denominar os arautos da verdade, começam a dizer a verdade sobre isso ou a verdade sobre aquilo. E isso acaba se tornando um sensacionalismo, um fanatismo. E quando a gente fala em fanatismo, a doutrina espírita ela é bem clara quando ela nos traz a fé raciocinada. Como é importante a gente não ter uma fé cega, porque me disseram que é assim, eu vou acreditar que é assim. A doutrina espírita ela nos instiga a nós buscarmos a resposta, a nós estudarmos, a nós nos aperfeiçoarmos. Não simplesmente porque uma pessoa disse que é assim e eu tenho que
baixar a cabeça e concordar. Né? Então a doutrina espírita ela é baseada nos 3 pilares, que são a ciência, a religião e a filosofia. E a filosofia ela nos faz, né, refletir, né, questionar tudo. Né? Então o espiritismo também nos faz ter essa visão de questionamento, né? Questionar os porquês. Mas infelizmente, né, muitas vezes as pessoas vão atrás, né, acreditam que ali existe algo importante, quando na verdade está atraindo para perto de você uma informação que ela acaba não tendo certeza se realmente é verdade ou não, porque a mediunidade ela é uma capacidade que ondula. Assim como, por exemplo, ao acordar de manhã eu posso estar com a minha visão meio turva, ou se, por exemplo, eu estou resfriado, eu fico com o nariz entupido, eu não consigo, talvez, decifrar os cheiros que eu estou sentindo. Na mediunidade não é diferente. Né? Ela, por se tratar, né, de uma percepção, ela não é todo o tempo 100%. E a gente vê, muitas vezes, no trabalho mediúnico, que um médium relata ou descreve um espírito de determinada forma. Aí o outro médium que está do lado, não, mas olha só, eu estou vendo ele de uma forma um pouco diferente. São questões de percepção. Se eu perguntar para vocês, o que vocês estão vendo aqui? Alguns vão dizer que é uma garrafa d'água. Outros vão dizer, mas é uma garrafa d'água vermelha. Mas é uma garrafa violeta, talvez, roxo. Então cada pessoa vai ter a sua interpretação daquilo que vê, daquilo que sente como percepção mediúnica. Então é uma questão perceptiva. E por isso também que a gente conclui que os médiuns não podem prometer, por exemplo, para você, que vão conseguir uma psicografia de um parente, porque eles não têm a certeza, eles não têm o poder que conseguirão isso. Eles não têm essa capacidade de acessar o plano espiritual e ir em busca desse ente para fazer com que ele venha psicografar para você. E até mesmo que o espírito que esteja do outro lado, ele queira se comunicar, existe toda uma organização, todo um planejamento do plano espiritual, daquilo poder acontecer ou não. Então existem muitos fatores que a gente precisa tomar cuidado, muitas vezes, para não cair em ciladas, né? De pessoas que fazem promessas, que falam isso, que falam aquilo. A gente precisa sempre, como se diz, ficar um pouco desconfiado, a gente precisa sempre questionar. E isso a doutrina espírita nos ensina. Mas aí eu comecei a frequentar a casa espírita, eu descobri que sou um médium, eu comecei, né, ter sensações diferentes, né? E a gente precisa entender que o médium, antes de ele ser médium, ele é um ser humano, como qualquer um de nós. E se ele se encontra hoje na condição de médium, é porque ele precisa, ou porque ele pode estar no mundo como um trabalhador, como uma peça, como uma ferramenta de auxílio. Porque afinal de contas, se ele reconhece essa capacidade, se ele tem essa habilidade, e essas habilidades se destacam, ele tem que se enxergar como alguém que está aqui para auxiliar, não como alguém diferenciado dos demais. Porque a gente sabe que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. E muitas vezes aquelas pessoas que têm uma mediunidade tão linda, tão bonita, são aqueles mais comprometidos, aqueles que devem mais, e por isso vieram dotados dessa capacidade para poder trabalhar e auxiliar quem precisa. Então essa história de quem tem mediunidade tem um dom, tem um superpoder, isso não combina muito, não é muito por aí. Então, como eu disse, ele tem que se enxergar como alguém que está aqui para auxiliar e não como alguém que vai se autodenominar o dono da verdade. Por exemplo, você vai em uma casa espírita, vem até a nossa casa espírita, por exemplo, passa por um atendimento fraterno e o médium lhe fala que o mentor está dizendo que você tem uma grande missão. Acho que muitas pessoas já ouviram que tem uma grande missão. Uma missão de cura. Mas ele não diz como, de que jeito, aonde, onde começar, não dá instrução nenhuma, então isso acaba se tornando um clichê.
O médium dizer que você tem uma linda missão pela frente. Mas vamos refletir um pouco, pessoal. Será que todos nós não temos uma linda missão? A grande verdade é que todos nós temos sim essa grande missão. Estamos aqui com a grande missão, que é conseguir vencer primeiro a nós mesmos, pois nós somos muitas vezes o nosso maior obstáculo. Então, antes de eu querer, ser um trabalhador, ser um missionário, ser alguém que auxilia o outro, eu preciso entender que a minha principal missão de estar aqui é uma missão comigo mesmo, de vencer a mim, de vencer as minhas más tendências, de vencer os meus vícios, de vencer tudo aquilo que quando a gente olha para dentro de nós mesmos e começamos a trabalhar a reforma íntima, a gente percebe que tem muito mais, para trabalhar em nós do que para olhar para o lado e ver os defeitos do outro. Então, essa é a nossa missão, é trabalhar o nosso interior, o nosso eu. E o segundo ponto que precisamos ter cuidado é que às vezes esse fator, quando me dizem que eu tenho uma grande missão, poxa, eu fui na casa espírita e me disseram que eu tenho uma missão. E aí eu começo a achar que eu sou diferenciado. Poxa, eu tenho uma missão, eu sou um missionário, eu tenho muita coisa, eu tenho muita luz, eu tenho muita coisa por fazer. Acreditando ser superior a outras pessoas. E aí, às vezes, uma pessoa que está num caminho muito bom dentro da casa espírita, ela começa a divergir, porque ela tem uma grande missão. E os outros não têm, mas aquela pessoa ela tem uma missão. E ela começa a se achar diferente, se achar melhor que os outros. Ou porque o mentor dela é o mentor superior, o dos outros não. O deles é o João, é a Maria, são desconhecidos, mas o meu mentor é Francisco Valdomiro Lorenz, é Bezerra de Menezes, é Joana de Ângeles. Que pretensão, então ninguém pode falar nada para mim, porque eu tenho uma missão, eu sou um escolhido. Todo mundo tem que ficar quieto e ouvir eu falar, porque o meu mentor é o mentor que fala a verdade. E esse é um caminho perigosíssimo, um caminho de derrocada para o médium, caminho difícil de voltar. Mas a gente sabe que nada é impossível, e a gente pode sim, mesmo estando num caminho errado, a gente pode voltar, para o caminho certo, com humildade, sabendo reconhecer os nossos erros. Porque se esse médium começa a se acreditar que ele é dono da verdade, ele começa a duvidar dos outros, aí às vezes outra pessoa chega nele: meu irmão, olha, isso não está muito de acordo com Kardec, isso foge um pouco da doutrina. Então ele não aceita, ele simplesmente diz: não, mas meu mentor falou que é assim. E então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a pessoa, na verdade, ela quer violentar a consciência das outras com a sua verdade. Então a questão é que quando a pessoa quer que obrigatoriamente todo mundo aceite sua história, e quando as pessoas não aceitam, aquela pessoa costuma dizer: aqui nessa casa espírita está todo mundo obsediado, mas eu não. Está todo mundo, mas eu não. Como dizia minha mãe, o Joãozinho do Passo Certo. Mas veja que aí tem alguma coisa errada, tem alguma falha. Todo mundo obsediado, mas eu estou certo? Como que você sabe se não é você obsediado? Será que não é você e sim os outros? Porque normalmente esse é o efeito que a fascinação provoca. E para quem não sabe, a fascinação é uma etapa da obsessão, onde nós somos, como vou dizer, bombardeados de boas informações do obsessor, onde nós criamos uma conexão com ele e ele faz com que a gente se sinta forte, se sinta para cima, mas é uma etapa da obsessão. E esse médium, ele entra nesse processo de obsessão, ou seja, aquele espírito que se comunica com ele não é um mentor de luz, é um obsessor que está tentando derrubar ele. Ele começa a dar boas instruções, conselhos, espíritos que até realizam curas. Veja só, obsessores realizando curas. Para quem não leu ainda, no livro Aconteceu na Casa Espírita tem um relato que fala que o obsessor agia dessa maneira. Ele ia na irmã da Casa Espírita e fazia que quando ela fosse dar o passe, ela realizava curas. Mas por que ele fazia isso? Para essa irmã se sentir poderosa, se sentir diferente dos demais, se sentir que ela curava e os outros não, trabalhando o seu orgulho e trabalhando o seu ego.
Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque esse obsessor, esse mentor obsessor, ele quer que o médium se convença que ele tem sim um grande potencial, que ele é sim um grande médium, e muitas vezes é só para envolvê-lo ele nesse processo obsessivo. Mas depois disso, começam a dar instruções erradas, começam a fazer com que hajam conflitos dentro da casa espírita, fazendo esse médium então virar um radical, né? E aí aquele bom médium com grandes capacidades que estava ali, ele começa a distorcer, o ego começa a crescer e ele acha que tem direito sobre as outras pessoas, que ele pode fazer o que ele quiser sobre as outras pessoas. Tivemos também exemplos negativos que a gente acompanhou há algum tempo atrás na mídia, de médiuns que distorceram e se perderam no caminho, né? Dando o exemplo do médium João de Deus, para quem acompanhou também, era um médium que realizava curas, mas que em determinada altura ele se perdeu. Deixando bem claro que não estamos aqui para julgar, né? Julgar a conduta do médium, enfim, quem somos nós, mas é um exemplo de como não proceder. Então, a gente precisa tomar cuidado com todas essas questões. E quando você começa a chegar nesse passo, onde você passa por uma casa espírita, passa por outra, e ninguém te compreende, não compreende o seu mentor, ninguém acredita em mim, ninguém entende, a gente precisa talvez dar um passo para trás, aguardar, repensar, respirar, porque talvez você não esteja no bom caminho. Porque se tanta gente está falando que eu estou errado, será que realmente eu não estou? Se a minha ideia está divergindo de tantas pessoas, será que não é o momento de eu refletir e analisar se realmente eu estou certo? Então que busquemos, aliás, o caminho da humildade, que busquemos esse caminho reto. Eu sei que muitas vezes, principalmente as pessoas que são iniciantes dentro da doutrina, aquelas pessoas que começam a estudar a doutrina, às vezes se deparam com uma realidade totalmente diferente de tudo aquilo que elas já conheceram. São colônias espirituais, enfim, vários temas que a doutrina nos traz, e elas acabam ficando cegas com todo esse clarão, né? E muitas vezes elas começam a absorver conteúdos e buscar informações que elas ainda não estão prontas para adquirir. Tudo é um processo, a gente vai aprendendo aos poucos, mas é tanta informação que ela acaba ficando cega. Então, essa história de colônia espiritual, de dimensão, então a gente precisa ter cuidado com isso. E aquela pessoa que chega, começa a falar, que o meu mentor, ele é da 18ª dimensão, e ele fez um procedimento em mim que agora eu só penso na 12ª dimensão. Eu não faço mais nada agora aqui no campo da Terra. Ele começa a elucubrar situações que são inexistentes. Ele não erra mais, ele não precisa nem reencarnar mais. Ele é um missionário de luz que está entre nós. Ele tem potenciais de cura extraordinários, ou ele acha que tem esse potencial, mas aí ele desloca isso para o dito mentor. Existem casos também que o médium aproveita, por exemplo, na hora da palavra do mentor, na hora da mediúnica, para dar indiretas, ou para digamos, para dar instruções de forma que ele deva conduzir a vida do irmão, dando opinião na vida do irmão, ou dizer a opinião dele, usando a palavra de um suposto mentor de uma forma criminosa, até mesmo se fazer elogios, né? O espírito vem e através do médium está se auto-elogiando. Devemos ouvi-lo, porque ele é uma pessoa caridosa, porque ele é uma pessoa muito boa, elevada, vocês precisam ouvir ele. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir, né, principalmente aqueles que estão, né, começando dentro da doutrina, que estão estudando, que querem, né, trabalhar com a sua mediunidade, que não podemos pensar que
estamos num escalão acima aqui porque eu já tenho, porque eu já tenho uma caminhada de anos dentro da doutrina, eu não posso achar que eu estou acima também daqueles que estão começando. Porque a gente tem que lembrar que a espiritualidade ela não tem escalão, ela não tem hierarquias. Ninguém determina escalão. E quem está, por exemplo, hoje a dirigir, né, grupos de estudo, ou quem está, por exemplo, em cargos de diretoria dentro da casa espírita, eles estão lá porque merecem, porque galgaram com humildade e não determinando a vida das pessoas. Eles buscaram, através do seu trabalho, se colocar nessa condição que se encontram hoje. Então, bons mentores espirituais, espíritos elevados, não dizem como você deve conduzir a sua vida. Eles não descem de uma dimensão e vêm até você para dizer se você deve ou não sair do seu trabalho, se você deve ou não se separar da sua esposa, se seu marido está te traindo. Eu acho que eles têm coisas muito mais importantes para tratar do que coisas que são coisas fúteis, pessoal. Então, quando a gente busca uma casa espírita, a gente tem que entender que a casa espírita é um lugar, é uma escola, e não um lugar onde eu vou encontrar pessoas incorporando, eu vou encontrar show fantástico, maravilhoso. Não é isso. Para quem já conhece a casa espírita, sabe como ela trabalha, ela sabe que não é dessa maneira. Mentores espirituais não fazem esse tipo de trabalho. Eles te instruem filosoficamente, para que, baseado nos conhecimentos que você adquire, você tenha um livre-arbítrio para decidir. O mentor não vai chegar e dizer você precisa agir dessa forma, ou você precisa fazer isso. Mas a espiritualidade, de maneira geral, ela vai trabalhar para que você, através do seu conhecimento, do conhecimento que você buscou, você tenha maneiras de tomar a melhor decisão, dentro do seu livre-arbítrio, sem passar por cima disso. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito cuidado, para que possamos ir sempre por esse bom caminho, para que possamos ser boas ferramentas. Eu sempre digo nos nossos trabalhos e ressalto a questão da humildade, e até mesmo gostaria de falar que não é porque eu estou aqui em cima hoje falando para vocês que eu me coloco numa situação ou num pedestal a mais. Talvez eu esteja falando aqui hoje porque talvez no passado ou até mesmo nessa vida eu tenha aprontado muito e hoje eu preciso ser essa ferramenta, ser esse instrumento que a espiritualidade está usando nesse momento para de alguma forma tocar o coração de cada um de vocês, para que vocês possam buscar dentro de vocês mesmos essa mudança, essa transformação, essa busca de se tornar alguém melhor. E lembrar que ninguém está aqui para salvar o mundo, para curar o mundo. Cada um de nós faz a sua parte no trabalho, e sempre uma parte mais humilde. E lembrar que eu não salvo ninguém, as pessoas se salvam pela vontade delas, pela fé delas, pelas crenças delas. Então, quando no centro espírita eu dou um passe em alguém, eu não curo ninguém. Isso só vai acontecer se as pessoas, elas só vão melhorar através da sua boa vontade, pelo desejo que elas têm de se melhorar. Quando eu auxilio espíritos numa mesa mediúnica, eles melhoram porque eles desejam melhorar, porque eles tomaram a iniciativa de mudar. Não é porque eu tenho o poder de transformar a vida de um encarnado ou desencarnado. Longe disso. A gente é usado como simples instrumentos da espiritualidade. E não é porque eu tive... E também para que a gente não desenvolva, a famosa síndrome do Nazareno. Eu salvo e eu curo. E aí, você desenvolvendo essa síndrome, você vai continuar acreditando que você está acima dos outros. Então, é importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre a importância que tem a humildade. A humildade é um dos pilares da doutrina espírita. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender que a doutrina espírita ela é doação. Que a gente está aqui principalmente para servir aos outros, para doar aquilo que a gente tem de melhor, para oferecer aquilo que a gente tem de melhor, sem esperar uma recompensa, sem esperar que tenhamos um lugar no céu, mas simplesmente pela vontade de se doar, de ajudar o próximo. Então, você não vai estar sobrevoando sobre os pecados da terra, sobre os deleitos,
porque você é puro, você não vai estar ao lado do seu mentor. Então a gente precisa entender que a terra, ela se transforma com trabalhadores humildes, com ferramentas, com trabalho em conjunto e não com individualidades superiores e hierarquias. Então não existe alguém, né? Jesus já andou entre nós, né? E ele nos ensinou que a união, né? Que compartilhar, que a caridade é o que vai nos ajudar. Então não adianta a gente querer fazer tudo sozinho, achar que a gente pode. A gente precisa aprender a trabalhar em conjunto e tirar essa venda, né? De achar que vai ser com a nossa individualidade, e sim aprender a trabalhar em conjunto. Então, meus irmãos, que nós possamos usar como exemplo o nosso mestre, que com certeza, sendo infinitamente superior a nós, ele nos ensinou a humildade. Ele nos ensinou que eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso me sentir superior a ninguém, mesmo ele sendo um ser de luz, um ser extremamente, né, mais elevado que todos nós. Ele foi humilde, ele lavou, né, os pés dos discípulos, né, em sinal de humildade. Então que ele sim seja o nosso modelo e guia. Então, meus irmãos, que nós possamos ter uma semana cheia de luz e bênçãos, que assim seja.